Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria convidar as crianças e queria convidar Ricardo também para orar pela vida das crianças. Todos os pais, tragam seus filhos para que a gente ore nesse momento. Eu queria convidar Ricardo para estar orando pela vida das crianças e pela minha vida também. Essa semana aconteceu, ou 2 semanas aconteceu algo que eu acho que nunca tinha acontecido. Eu pedi a Ricardo para pregar, mas Deus colocou uma palavra muito forte. Eu pedi porque eu queria compartilhar com a igreja esse momento. Muito bem, vamos orar pelas crianças, também pelo Silberto, que estará compartilhando da palavra de Deus conosco. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por cada criança, cada vida tão especial, Senhor, delas aqui em nossa casa, em nossa igreja, nessa família. Agradecemos por cada pai, por cada mãe, por cada familiar, cada família, Senhor, que está aqui nessa noite, e aqueles que também não puderam estar, o Senhor conhece os motivos, mas nós agradecemos, Senhor, porque a tua igreja, Pai, ela é formada de famílias, uma família formada de famílias abençoadas pelo Senhor, e nós queremos pedir que o Senhor continue a multiplicar tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida dessas famílias, dessas crianças, Pai, que cresçam a cada dia mais em graça, em conhecimento diante do Senhor, que o Senhor possa lhes dar saúde, que o Senhor possa lhes dar cada dia mais sabedoria para que elas aprendam, Senhor, da tua vontade e elas sigam os teus caminhos, ó Pai, como a tua palavra nos diz, que mesmo depois de grandes, de adultas, elas continuem firmes na fé, caminhando com o Senhor por toda as suas vidas. Assim pedimos também pelo culto infantil que acontecerá, as irmãs que estarão ali ministrando a palavra para elas, que o teu Espírito Santo capacite cada uma delas. E pedimos aqui também pela vida do nosso irmão Silberto, que o teu Espírito Santo, Pai, use ele como instrumento, Pai, em tuas mãos, para compartilhar uma palavra que vem, ó Pai, do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê o entendimento da tua vontade, que cada coração esteja aqui sendo tocado pelo teu Espírito Santo, para que a tua vontade possa ser compreendida por nós e também obedecida por cada um de nós. É assim que oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Livro de Lucas, capítulo 10. Vamos lá. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem a ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a essa casa. Se ali houver um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida,
Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvido a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Queria agradecer aos nossos convidados que estão conosco. É um prazer tê-los aqui, e a nossa oração é que Deus realmente fale aos nossos corações hoje. Eu preciso conversar uma coisa a vocês. Eu nunca tive tanta certeza sobre um texto que eu teria que pregar, e nunca tive tanto medo sobre aquilo que iria falar. Eu não sei se vocês acreditam em milagres, mas antes de falar sobre aquilo que eu queria falar com vocês, eu queria falar sobre milagres. Há 2 semanas atrás eu falei aqui sobre a história de Pedro do Borel, o seu filho, e é uma resposta de oração que era um pato. Oração de o filho que pediu um pato a Deus e que foi respondido. E essa resposta falou o coração daquele homem sobre coisas que estavam no seu coração e que inquietavam. E ele entendeu da parte de Deus que se Deus ouve a oração de uma criança que pede um pato, Ele conhece todas as nossas necessidades e todos os patos de que a gente precisava. Interessante que eu falei isso no domingo, e na segunda-feira Jaque ligou para mim. Ela não estava aqui, estava assistindo o culto lá em Triunfo, e ela disse que enquanto eu falava sobre essa história do pato, lembrou de uma história parecida. Quando Laurinha tinha 8 anos, a tia dela teve uma cria de cachorros de raça e colocou os cachorros para vender. E Laurinha olhou para um daqueles cachorros e desejou no coração que aquele cachorrinho fosse dele, mas não disse a ninguém. E aí a mulher anunciou e os cachorrinhos foram vendendo. E o interessante é que o mais bonito não saía, ninguém se interessava. E aí alguém chegava, olhava e sempre pegava o outro e ele ficava. E um dia ela estava falando, pensando alto, e disse: eu não sei porquê, esse é tão bonitinho, mas as pessoas só querem os outros. E aí Laurinha, com 8 anos, disse: tia, eu queria esse cachorrinho para mim, e eu pedi a Deus para que esse cachorrinho fosse meu. A tia entendeu que aquilo era uma resposta de Deus, e deu Billy a Laurinha, e ele está até hoje. Por que eu estou falando com isso? Por que eu estou falando dessa ideia de milagres e de um Deus que responde? É porque às vezes tantas coisas acontecem na nossa vida que a gente perde às vezes essa percepção dos milagres e do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Ele responde às nossas orações. Alguns dias atrás, Ricardo falou comigo para assumir o ministério da EBD. Eu digo: não, a EBD está funcionando, mas aquilo que Deus tem colocado no meu coração é os PGMs, mas vamos orar. E aí passou-se o período e depois ele chegou: e aí? E aí eu já tinha trabalhado com PGM, estava trabalhando com PGM. Ele disse: vamos tentar reestruturar os PGMs, porque eu preciso dizer para vocês, eu acredito na visão da igreja multiplicadora para as nossas igrejas, ou para a nossa igreja de modo específico. Relacionamento discipulador, escola bíblica multiplicadora, um espaço onde a gente estuda a palavra e a gente, como igreja, cresce estudando. Eu acredito no ensino e na importância do ensino da palavra, mas eu acredito também nos pequenos grupos. Nós vivemos na minha casa um momento em que o nosso pequeno grupo chegou a ter 30 pessoas,
E aí por diversas situações, sobrecarga de diversas coisas, nós tivemos que parar. Mas aí voltamos para o Vila Bela, estamos há 1 ano e pouco como PGM lá, e tem sido abençoador para a gente. Então quando o Ricardo falou para a gente assumir, eu digo, vamos orar. E eu tenho orado para que Deus coloque realmente aquilo que Ele quer para a nossa igreja. E aí eu pedi a Deus que me desse uma direção. E enquanto eu estava orando, Deus me deu uma visão. E aí eu compartilhei há algumas semanas atrás aqui. Vamos começar nossos PGMs e o nosso desafio é 10 PGMs. E aí nós já temos 5 PGMs. E aí quando foi semana passada, estava conversando com Cida, e ela disse, 10 PGMs? No ápice de quando começou, nós nunca tivemos 10 PGMs. Você não acha que está sonhando demais? E eu fiquei calado, porque às vezes a gente tem vergonha de sonhar aquilo que Deus coloca realmente no nosso coração. Porque o que eu não disse a ela é que Deus não tinha colocado 10 PGMs no meu coração. Deus tinha colocado 20 PGMs. Mas aquilo era tão grande que eu fiquei guardando aquilo para mim. Por que é que a nossa fé é tão pequena? Essa semana, terça-feira, nós fomos lá para o Vila Bela. E aí quando eu olhei, o carro de Ricardo estava lotado de cadeiras. E aí quando a gente começou a tirar 30 cadeiras, eu digo, culto numa terça-feira, sem avisar ninguém, 30 cadeiras. Eu digo, não era melhor a gente tirar só um pouquinho? A gente se tira 5 quando for chegando, senão vamos tirar todas. E nós tiramos todas as 30 cadeiras. E chegaram mais de 30 pessoas. Por que é que nós pensamos tão pequeno em relação às coisas de Deus? Ontem no Vila Bela, novamente, foi uma bênção, a quantidade de pessoas. Mas nós continuamos pensando pequeno. Por que é que eu estou falando isso? E por que é que eu falei em milagres? Porque eu pedi uma direção de Deus sobre os PGMs. E aí eu estava nessa inquietação, porque Deus tinha colocado no meu coração 20 PGMs, 10 PGMs foram muitos e a gente só tinha 5. E aí alguns dias atrás, Joane mandou um vídeo para mim. Uma mensagem sobre esse texto. Uma mensagem que falava sobre o desafio que Deus tinha colocado no coração de uma igreja de 200 PGMs. Eu digo, meu Deus do céu, eu aqui brigando com Deus por causa de 20. E aí eu vejo alguém sendo desafiado a ter 200 espaços de pregação da palavra. E o texto foi esse texto. E quase todos os dias esse texto tem vindo ao meu coração. Porque ele traz um desafio para nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, sobre os espaços que nós precisamos preencher, os espaços que Deus tem nos enviado. E o texto diz que, depois disso, o Senhor designou outros. Por que depois disso? O que é que vem antes? Porque antes do texto, no capítulo 9, ele tinha mandado já os 12 discípulos. Primeira fase da missão. Ele manda os 12 discípulos da autoridade que eles vão e que eles preguem a palavra, e eles vão e fazem a obra. E aí a segunda fase da etapa agora, Jesus está trazendo mais pessoas, são 72 pessoas, e ele diz para essas pessoas, vão e façam, e as pessoas vão e fazem. E enquanto eu li esse texto, eu fiquei pensando, o que é que Jesus fez? O que foi que Jesus falou? Ou o que foi que ele fez para que essas pessoas ouvissem a voz dele e não tivessem agido como eu, com medo daquilo que Deus estava colocando no meu coração? O que é que foi que Jesus fez de tão diferente que aquelas pessoas não pensaram 2 vezes, mas eles foram e cumpriram aquilo que ele estava dizendo? E aí eu poderia dizer que Jesus é Jesus. Ele tem essa habilidade de tocar no coração das pessoas e fazer com que o coração das pessoas se sintam queimadas a fazer aquilo que ele está fazendo, né? Jesus é aquele que nos motiva a fazer além do que a gente imagina. Esse Jesus que tocou o coração daqueles homens é o mesmo Jesus que anda depois da ressurreição. Ele está andando com 2 discípulos, está falando e eles não reconhecem, e de repente quando eles se revelam, aí eles entendem porque que enquanto ele falava, o coração deles era como se pegasse fogo. Eu não sei se você já teve essa sensação de estar ouvindo e aquilo parece que é com você, o seu coração começa a entrar em chamas.
Ele está falando, Ele está trazendo alguma coisa para a sua vida. Eu creio que aquilo que Jesus disse para aqueles 12 discípulos no primeiro momento, aquilo que Jesus disse para os 72 no segundo momento, é aquilo que Ele também está dizendo para nós hoje. Eu tenho algo especial para a sua vida. O meu propósito para a vida de vocês não é apenas que vocês saiam das casas de vocês, se sentem por um espaço de 1h30 num templo religioso, escutem algumas músicas que são agradáveis aos ouvidos, uma palavra que traz um conforto ao coração e voltem para a casa de vocês do mesmo jeito. Não creio. Aquilo que Ele tem para mim e para você é muito mais do que só esse momento. Porque foi isso que talvez Ele tenha colocado no coração daqueles 72 homens, que assim como eu, como você, tinha uma vida, tinha uma família, tinha um emprego, tinha algo que fazia lá fora, mas que deixou de fazer para fazer aquilo que Ele estava dizendo hoje. Nesse momento específico, eu preciso que vocês façam algo. Eu quero que vocês vão e que vocês ocupem os espaços que eu estou mandando para você. E a minha oração sincera hoje é que você possa ouvir essa palavra de Deus para você hoje, e que o seu coração seja impulsionado, queimado por Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer. Mas quando a gente olha o texto, eu acho que existem 3 coisas que ficam extremamente claras, que foram as coisas que Jesus fez ou motivou para que a visão daqueles homens fossem alinhados àquilo que Ele estava dizendo. E a primeira coisa que Ele disse, ou a primeira coisa que Ele mostrou para aqueles homens foi uma visão. Ele deu àqueles homens uma visão que eles não tinham. No versículo 2 ele diz: há uma grande colheita. Preste atenção àquilo que Ele está mostrando. Uma visão de uma grande colheita, uma colheita que era enorme. E aí, quando Ele fala dessa colheita, Ele está falando de algo que gera no coração um desejo da gente sonhar com Deus aquilo que Ele está sonhando. Uma grande colheita. E aí no texto de João 4,35, falando sobre uma colheita, Ele diz: porque vocês dizem, daqui a 4 meses haverá uma colheita. Ele está dizendo aqui, eu digo a vocês, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros, a colheita está chegando. Ele diz para aqueles discípulos: abram os olhos de vocês, existe uma colheita, uma multidão que espera a palavra que vocês precisam levar para eles. Existem outras pessoas que precisam entender aquilo que vocês entenderam. A verdade que chegou ao coração de vocês precisa chegar a outras pessoas. Então não olhem só para vocês mesmos, porque às vezes eu sei que é bom estar sentado, salvo e satisfeito, mas não é aquilo que Ele quer para nós. Ele quer que a gente veja que existem outras pessoas que precisam daquilo que nós temos encontrado, das respostas que Deus tem trazido para a nossa vida. Abram os olhos, existe uma grande multidão de pessoas que precisam ver o que vocês estão vendo. No livro Liderança Corajosa, Bill Hybels define visão como: a visão é uma fotografia do futuro que gera paixão, que gera impacto na vida das pessoas. É como se a gente tivesse a oportunidade de ver algo que está lá na frente, que nós podemos alcançar se seguirmos uma trilha. A visão que Deus está nos dando a cada um de nós. Eu sei que cada um de nós é chamado e acha que vir para a igreja simplesmente estar nesse espaço, mas todas as vezes que Jesus encontrava com alguém, Ele chamava para seguir e fazer algo mais. Ele encontra Pedro e diz: olha, tu és um pescador de peixes, agora eu vou te transformar num pescador de homens. E eu fico imaginando o que é que passou na cabeça de Pedro: vou jogar redes e vão vir homens? Não, ele estava falando de algo que ele iria fazer, que era maior que ele, que estava além das forças dele. Aquilo que Deus está me chamando e chamando você hoje é para que a gente saia daqui e a gente compartilhe com as pessoas aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. Uma grande visão, uma grande colheita é aquilo que Deus está fazendo. Há alguns dias aqui eu falei para vocês que enquanto estava aqui, eu olhei para aquela porta e eu via muitas pessoas chegando.
Deus me deu a visão de ver pessoas chegando, porque Ele vai trazer pessoas. Só que eu entendi ontem que no Vila Bela, que essas pessoas que vão chegar aqui, elas vão sair daqui. Nós não estamos chamando as pessoas para encherem esse templo. Nós estamos esperando pessoas que vão entrar nessa igreja, serão preparadas, serão acolhidas para irem. O nosso chamado é ir, sair desse lugar. É a visão que Deus quer trazer para cada um de nós. Eu não sei você, mas quando Deus me deu essa visão, eu fiquei inquieto. 20 PGM, Senhor, é muita coisa. E aí eu disse com Deus, talvez o Senhor não entenda a nossa situação. Nós estamos passando por uma transição, um momento difícil. Nós estamos sem pastor, Senhor. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai cuidar de todas essas pessoas? Como é que a gente vai alimentar essas pessoas? O Senhor talvez não esteja entendendo. Eu não sei se vocês fazem, mas às vezes eu digo para Deus, eu tento explicar algo que eu acho que Deus não está entendendo. E eu disse para Deus, eu acho que o Senhor não está entendendo. Nós não estamos no momento para receber tantas pessoas, para fazer tantas coisas. E aí eu lembrei de uma frase que eu digo muito para as outras pessoas, e ela voltou para mim. Quando Deus for tudo aquilo que a gente tiver, a gente vai entender que Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje, não se preocupe com essa parte. Eu sou o bom pastor, eu vou cuidar de vocês. Aquilo que eu quero de vocês é que vocês entendam que vocês devem ir fazer a parte de vocês. De cuidar de vocês eu entendo. Vocês terão a minha certeza da minha presença na vida de vocês. Aquilo que vocês precisam fazer, simplesmente é obedecer aquilo que eu estou dizendo para vocês. Abram os olhos, tenham a visão daquilo que eu estou mostrando para vocês. Abram o coração, para que eu possa colocar dentro do coração de vocês essa visão de algo maior do que vocês. Ele não está nos chamando apenas para ficarmos aqui sentados. A visão que Ele está nos dando é que a gente precisa ir, os campos estão brancos, a colheita vai ser grande, e a colheita vai ser agora. O tempo de Deus para a nossa igreja é agora. Aquilo que nós temos vivido nesses 6 últimos meses de cuidado de Deus, de zelo de Deus, de direção de Deus, de fazer coisas que estavam presas a acontecerem, de ver pessoas voltando, é Deus. Ele está dizendo para vocês, é agora. Essa é a visão de Deus para a gente. Essa é a visão de Deus nesse momento. Todas as vezes que Deus queria fazer um movimento na palavra, Ele dava aos seus a visão. Ele deu a Abraão uma visão, sai da tua terra e vai para onde eu te mandei. Ele encontra Moisés no deserto e disse, Moisés ao inverso, Moisés sai do teu lugar e volta para onde você estava. Ele encontra Paulo no caminho de Damasco, Paulo religioso, cheio de certeza, disse, eu vou mudar a tua vida. E aí ele tem uma visão de Jesus e muda toda a história dele, muda a viagem dele. Ele que era o perseguidor passa a ser perseguido. Então todas as vezes que Deus está fazendo algo, Ele dá uma visão, Ele mostra aquilo que Ele quer fazer. Isaías teve uma visão de Deus, lá em Isaías 6:8, e ele disse, depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem irá por mim? Quem irá por nós? Então eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Todos aqueles que tiveram uma visão de Deus, um chamado de Deus, tiveram que responder de modo pessoal, Senhor, não entendo tudo, está confuso, mas eu vou obedecer, eu vou seguir um passo de cada vez, eu estou indo na direção que o Senhor está apontando. Aquilo que Ele está dizendo é que para cada um de nós, que a gente se confie, que a gente siga essa visão. Deus está nos dando uma visão, nós precisamos entender essa visão como uma direção de Deus. E a grande pergunta que fica para cada um de nós, quantos de nós está disposto ou disposta a obedecer esse chamado de Deus e ir para aquilo que Ele está nos chamando? Essa é a primeira coisa que a gente vê nesse texto. A segunda coisa que o texto mostra é uma ordem. Versículo 3, Jesus dá uma ordem, vão, e preste atenção, no grego, a palavra é hipago, verbo presente do imperativo ativo, isso é uma ordem. Jesus não pediu aos discípulos que fossem, Ele não chegou para eles, olha, veja o seguinte, a gente está pensando em fazer uma cruzada, eu queria saber qual de vocês podem, se vocês estão com agenda, como é que está a vida de vocês. Não foi desse jeito.
Ele chamou os discípulos e deu uma ordem para eles. Ele disse: vão. Para que vocês entendam essa ordem de Deus, a gente precisa entender uma coisa. O verbo que Jesus usou nesse versículo 3, ele usou duas outras vezes. Ele usou em Mateus 4:10, quando ele disse-lhe Jesus a Satanás: retira-te. A mesma ordem que ele está dizendo a mim e a você, vão, foi a mesma ordem que ele disse a Satanás: sai daqui. Em Mateus 4:10 ele disse, 8:32, um grupo de demônios, e ele olha para esses demônios e disse: eles vão. E eles saíram e entraram nos porcos. A palavra que ele usou não foi um pedido carinhoso, foi uma ordem que ele está dando a mim e a vocês. Vão agora. Aquilo que eu estou dizendo para vocês é que o momento de vocês saírem é agora. Com a mesma ênfase que ele disse ao demônio: saiam daqui, ele está dizendo a cada um de nós: saiam daqui e façam a diferença onde vocês estiverem. No trabalho de vocês, sendo aquilo que vocês fazem, na empresa, na escola, na rua, saiam daqui e sejam diferentes daquilo que vocês são. Compartilhem aquilo que eu tenho compartilhado, as mudanças que eu estou fazendo na vida de vocês. A ordem é a mesma: saiam daqui. Saiam daqui e façam aquilo que eu estou enviando vocês a fazerem. É uma ordem enfática, é uma ordem que diz: vão. Não estou pedindo a opinião se vocês querem ou não. Eu estou dizendo para vocês que o chamado de vocês, a intenção de que vocês estejam aqui é que vocês, entendendo isso, vocês mudem a vida de vocês. E que vocês façam aquilo que eu estou dizendo. Quando Jesus pede para os fazermos discípulos, Ele não está pedindo com gentileza. Ele está dizendo para nós que a única alternativa que nós temos é essa, a partir daquilo que Ele fez na nossa vida. Quando Jesus disse aos discípulos lá em Mateus 28, vão e façam discípulos, Ele estava dizendo, e aqueles homens entendiam que não existia outra coisa para fazer. Não existia uma outra possibilidade. Por quê? Porque eles tinham convivido 3 anos com Jesus, aprendendo o que era ser discípulo. E eles entendiam que aquilo era uma oportunidade única, poderem compartilhar aquilo que eles tinham aprendido com o Mestre. Aquilo que nós temos hoje é uma oportunidade única. Nós temos tido encontros com Deus. Deus tem falado a nossa vida, Deus tem resgatado, Deus tem feito tantas coisas, tem nos abençoado, e aquilo que a gente tem feito é o quê? Ele está dizendo que aquilo que a gente tem feito é pouco. Nós precisamos entender que outras pessoas precisam receber da mesma fonte que a gente tem recebido, que eles precisam compartilhar aquilo que temos, a intimidade com Deus. Mas talvez a pergunta é: temos nós intimidades com Deus para poder compartilhar? Nós temos tido um tempo na presença de Deus para sermos fortalecidos, perceber a relevância de um relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, direção de Deus e responder a Deus? Se nós temos ouvido, nós precisamos fazer isso. Ele está dizendo hoje: sim, eu vim expulsar vocês daqui. O objetivo de eu trazer vocês não é que vocês fiquem o tempo todo aqui. Eu quero que vocês entendam que cada um de vocês é um missionário das boas novas, que vocês precisam compartilhar aquilo que vocês têm recebido. Não é suficiente para mim que vocês recebam e fiquem sentados. Outras pessoas precisam entender, receber isso. Recentemente eu estava escutando um podcast com um missionário, que é missionário no Senegal, e aí, durante uma entrevista, perguntaram para ele: qual é a maior dificuldade? Qual é a sua maior necessidade? Qual é a maior necessidade? Ele disse que respondeu com uma outra pergunta: você sabe qual foi a segunda oração que Jesus ensinou aos seus discípulos? E aí a pessoa, mesmo cristã, eu só conheço uma oração, a oração do Pai Nosso. E ele disse: mas Jesus ensinou uma oração, uma segunda oração aos seus discípulos. E aí ele cita Mateus 9, 36, 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos, depois de Jesus veio a multidão,
que estava aflita, desesperada, porque quando ele olhou as multidões, ele viu pessoas que precisavam dele. Então ele disse aos discípulos o seguinte: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E sabe qual foi a oração que ele ensinou, a segunda? Ele disse: orai ou rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. A segunda oração que Jesus ensina aos seus discípulos é: orem para que Deus mande mais pessoas que possam compartilhar e que possam cuidar da colheita que está para chegar. A oração que eu faço essa noite é que cada um de nós seja a resposta a essa oração de Deus. Mas aí talvez você me diga: mas eu só estou frequentando a igreja, eu nem faço parte dessa comunidade. Aquilo que Deus está dizendo para você também é hoje: venha, faça parte daquilo que eu quero construir a partir dessa comunidade. Seja um desses agentes, um desses missionários que vão fazer uma revolução aonde estão, no seu ambiente de trabalho, sendo pessoas que olham com amor, com zelo, com paixão, e que tem Deus no seu coração, a ponto disso transbordar em todos os lugares. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, porque a colheita já está pronta. Existe uma dezenas de centenas de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, e cada um de nós pode ser esse agente de Deus. Eu preciso dizer algo para vocês. Eu trabalhei viajando, e eu viajava para muitos lugares, e todos os lugares que eu tinha a oportunidade de ir, eu ia para as igrejas, eu ia para os lugares para conhecer. De igreja pequena a igreja grande, eu já fui uma centena de igrejas. E eu preciso dizer para vocês algo: Serra Talhada é um lugar espetacular para compartilhar o Evangelho. As pessoas têm sede, as pessoas têm vontade, as pessoas têm uma disposição de ouvir sobre Deus que vocês não têm noção. E nós temos perdido essa oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Mas Ele está dizendo hoje: saiam daqui e preguem para as pessoas. Preguem principalmente com a vida de vocês. Compartilhe aquilo que eu tenho sido de diferente na vida de vocês. Porque tudo começa a partir desse meu encontro com Deus, desse meu relacionamento com Deus e das mudanças que Ele faz. Eu já falei há alguns dias aqui atrás, Deus não está nos chamando para ser pregadores do Evangelho. Deus está nos chamando para ser testemunhas. Qual a diferença de um pregador para uma testemunha? Um pregador lê um texto, interpreta e compartilha para as pessoas, memoriza um versículo e compartilha. Aquilo que Deus está chamando não é só isso. Eu quero que a gente seja testemunha, que a gente tenha um relacionamento com Deus, que a gente tenha uma intimidade com Deus. Nós temos um envolvimento com Deus que vai gerar em nossas vidas mudanças e transformações. E a gente vai compartilhar com as pessoas. A gente vai poder dizer para outras pessoas, e me permitam dizer, às vezes nós não vamos nem precisar dizer para as pessoas. Elas vão olhar para a nossa vida e vão perceber algo diferente. Hoje na classe Conhecendo Deus, nós tivemos um espaço de compartilhar, e uma pessoa compartilhou algo e disse, e a pessoa olhou para mim e disse: o que é que você está fazendo que os seus filhos estão agindo dessa maneira? Por que eles estão tão diferentes? E ela disse que a grande diferença é o tempo que ela tem dedicado como mãe de estar presente na vida dele. Aquilo que ela tem feito é um propósito e colocou no seu coração de trazê-los para a igreja, de estar ensinando a palavra. E isso está mudando a vida dos filhos, ao ponto das pessoas entenderem que tem algo diferente e querem saber o que é que ela está fazendo. Então, se a gente tiver essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, as pessoas vão perceber algo diferente nas nossas vidas. A seara está pronta. Deus está nos enviando para ir. Preste atenção. O nosso chamado é para ir. A palavra igreja no grego é eclesia. E é o contrário do que a gente faz. Porque a ideia da palavra não é um espaço apenas onde a gente se reúne. A tradução mais próxima da realidade é aqueles que são chamados para fora. É um paradoxo. Nós somos chamados para ir. Nós não somos chamados para ficar. Nós somos chamados para estar aqui, ouvir a voz do bom pastor, entender o chamado dele, sermos curados, tratados, capacitados e
e ir embora. Nós não somos chamados para ficarmos sentados aqui. Nós somos aqueles que são chamados para fora. Esse é o chamado para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que vim para aqui, ouvir o pessoal cantar é muito bom. O ar-condicionado, o clima, as pessoas são tão agradáveis, elas vêm, falam com a gente, isso é bom. Mas não só é isso que Ele quer. Ele quer que eu e você entenda que esse cuidado de Deus aqui é para que, estando aqui, sejamos alimentados, preparados para ir e levar para as outras pessoas aquilo que temos descoberto dele. Terceira coisa, Jesus está anunciando uma mensagem. Então, Jesus nos dá uma visão, Jesus nos dá uma ordem e Jesus nos dá a mensagem que nós vamos levar. Jesus está nos chamando para ir e anunciar. Vão e digam para as pessoas que algo vai acontecer. O rei está voltando. Jesus está dizendo aos discípulos: vão na frente, que eu vou chegar. Era assim que acontecia nos grandes reinos, quando um rei ia visitar uma outra cidade, uma comitiva ia na frente anunciando: preparem-se, preparem-se, o rei está voltando. E aí Jesus envia esses 12 e diz: vão e façam isso. Foi a mesma coisa com João Batista. Ele chegou na frente para dizer para eles: olha, o rei está chegando. Nós somos chamados para apontar para Ele. Nós não somos o centro, nós somos apenas o instrumento para mostrar o caminho. Então Ele está dizendo que a missão de cada um de nós é anunciar para as pessoas: o reino de Deus está chegando, Ele está vindo. A mensagem do Evangelho é, antes de tudo, uma proclamação. Jesus está dizendo para que a gente compartilhe que o seu reino chegou. E o reino dele é um reino totalmente diferente do que eles esperavam, porque naquela época eles esperavam um reino onde o rei ia surgir como um guerreiro e ia libertar o povo da opressão de Roma. Não era esse. Não era essa a libertação. Ele estava vindo para libertar-nos dos nossos erros, dos nossos pecados, do nosso egoísmo. Essa é a grande libertação. Essa é a liberdade que esse rei vem trazer para nós. Esse reino que é um reino de um Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós e que nos protege, está dizendo: venham, eu quero amar vocês, eu quero cuidar de vocês, eu quero estar presente da vida de vocês, mas eu quero que vocês compartilhem isso, que vocês levem para as outras pessoas. No capítulo 9, chama 12 discípulos e diz para ele: vão e anunciem, preguem, curem pessoas, expulsem demônios, proclamem as pessoas. No capítulo 10 é a segunda etapa desse propósito de Deus. Então ele reúne 12. Vão vocês, preguem para as pessoas, compartilhem com as pessoas aquilo que eu estou dizendo, tenham a mesma visão que eu tenho, olhem para uma multidão que está sofrida e levem o amor que vocês têm recebido de Deus. E agora nós estamos na terceira etapa desse projeto de Deus. Agora somos nós que somos chamados hoje nesse espaço aqui para ir, para que tenhamos a mesma visão que aqueles homens tiveram. Pessoas aflitas, pessoas precisando de Deus. Vocês não têm noção quantas pessoas nesse momento estão com pensamentos suicidas, estão envolvidas em tantas coisas, e que o Evangelho poderia libertar essas pessoas. Quantas pessoas com corações presos, e que talvez eu e você sejamos aqueles que Deus quer usar para chegar a essas pessoas. Que a gente possa ter essa visão de entender que o chamado de Deus hoje é para mim e para vocês. Agora somos nós. O reino de Deus está aqui, e Deus está nos dando a visão de uma multidão de pessoas, e Ele está nos ordenando: saiam daqui e façam diferente. O dia de vocês de amanhã não pode ser igual ao mesmo que foi ontem. Vocês precisam fazer algo de diferente na vida das outras pessoas. Não tem como vocês ouvirem e não perceberem aquilo que eu quero fazer usando a vida de vocês. Vão e façam a diferença na vida das outras pessoas. Deus está dizendo para mim e para você hoje: saiam daqui
e sejam diferentes. Sejam aquilo que as pessoas precisam, sejam a resposta que elas buscam de Deus. Só para concluir, eu tinha que contar uma história. E aí eu vi um podcast, eu estou ouvindo muito podcast. E aí eu estava vendo um podcast de um pastor e ele estava compartilhando as suas dificuldades de ministério. Mas ele disse que teve um momento no seu ministério que foi um dos momentos mais difíceis, mas foi um dos momentos em que Deus mais agiu. Ele estava numa igreja pequena que estava começando, e a igreja, segundo ele, era ele e a esposa. Ele disse que muitas vezes era só a esposa para pegar. Mas ele disse que para ajudar o trabalho dele, tinha uma pessoa, um vizinho, que todo domingo abria a porta do carro, virava para a igreja e soltava um funk pesado. Nem a esposa conseguia escutar ele. Domingo após domingo, essa mesma situação. E ele disse que teve um sábado, tinha culto sábado, domingo e quarta-feira. E no sábado ele estava em casa, o tempo frio, chovendo, neblina. E ele disse, se hoje eu vou para o monte. E aí se deitou, se enrolou no monte de lençol. Hoje eu não vou para a igreja. A esposa chegou, o que foi? Não, ninguém vai. Eu vou fazer o que lá? Não, vou ficar em casa. E a esposa disse para ele, olha, eu estou indo para o carro, você se arruma e vai. Porque quem me chamou e chamou você para estar aqui, ele nos ordenou para ir e fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele, depois que ela falou tão gentilmente, não tinha como responder de outro jeito. Se levantou, vestiu a roupa e aí começou a pregar para a esposa. Enquanto ele estava pregando, o vizinho entrou correndo, gritando, e ele sem entender, e o homem disse, olha, me ajude. Uma nuvem negra está me envolvendo e está querendo me tomar. E ele disse que pregou para aquele homem, repreendeu aquele espírito, aquele homem sentou, depois ele explicou e ele disse, olha, eu aceito o evangelho, eu aceito, eu vou me tornar membro dessa igreja. E ele disse, então vem amanhã tem culto. Ele disse, não, amanhã eu não posso vir, porque amanhã eu viajo, eu sou caminhoneiro. Mas aquilo que eu vi, aquela nuvem saiu, eu vejo uma coisa branca me envolvendo. Quarta-feira eu vou estar aqui com a minha esposa. Pode ter certeza, eu vou trazer meus 3 filhos. E o pastor, benção, estava só eu, a esposa, agora são 5, 500% de crescimento da igreja. Ele foi dormir domingo, quando foi segunda-feira, a primeira notícia que ele teve foi que aquele homem tinha sofrido um acidente e morreu. A coisa foi tão drástica que não teve nem como trazer o corpo. E aí ele entendeu que aquilo que Deus coloca para a gente fazer é no tempo dele. E que a gente precisa obedecer às instruções de Deus. Que Deus possa falar aos nossos corações. Eu queria cantar uma música bem antiga, mas é uma música que fala muito ao meu coração. Fala de um chamado que Deus faz para mim e para você. Me permitam dizer, porque às vezes, ou muitas das vezes, quando a gente fala aqui em chamado, a gente entende que só um chamado para vir aqui para frente, se tornar crente, fazer parte da membresia da igreja, e aí a gente às vezes, olha, venha que Deus vai transformar na sua vida, só vai ser coisa boa. Às vezes nem é, meu irmão. Às vezes as provas continuam. Mas é interessante que Jesus não fazia esse tipo de chamado superficial como a gente faz. Todas as vezes que Deus nos chama, é para que enquanto respondendo a esse chamado de Deus, a gente seja tão impactado, tão transformado, que a gente não consegue conter isso dentro de nós. E como aqueles discípulos que tinham um coração queimando por aquela mensagem dentro deles, o nosso coração fica queimando, e a gente tem que dizer para as outras pessoas aquilo que Ele é em nossas vidas, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida da gente. Nós temos um desafio, 10 PGMs, nós precisamos de 10 casas, e aí eu queria desafiar você a colocar no seu coração, se a sua casa é uma dessas casas. Mas o desafio é maior, porque para a gente ter 10 PGMs, nós precisamos de 20 líderes. Sempre enviamos de 2 em 2. É um casal ou 2 pessoas que vão ter que liderar. Então nós precisamos 10 casas, mas nós precisamos de 20 líderes. 20 líderes, preste atenção.
Quando a gente está falando em PGM, eu não estou falando que você vai pegar uma revistinha no dia e vai ler a lição e vai compartilhar. Não. Essa não é a visão que Deus tem nos dado. Os líderes desse PGM são pessoas que oram por aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo. São pessoas que cuidam daquelas pessoas. São pessoas que, me permitam dizer, pastoreiam aquelas pessoas. Zelam por essas pessoas. E nós precisamos de 20 pessoas que tenham esse coração disposto a ser esse instrumento de Deus para cuidar das ovelhas que Ele tem colocado para que a gente cuide. Queria que você curvasse a sua cabeça e que pensasse em tudo aquilo que eu falei aqui. E a minha oração é que o seu coração queime, como queimou o coração daqueles discípulos a caminho de Emaús. Que o seu coração queime igual queimou o coração daqueles 12 discípulos. Depois dos 72, porque eu e você somos a terceira etapa desse projeto de Deus. Tanta coisa eu tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Chamado, o chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, te coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer
Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus que continua a falar, o Deus que continua a trazer sonhos para as nossas vidas. Que possamos ter a visão da grande colheita, que possamos ouvir a voz de hoje de Deus nos ordenando: vão, e que possamos proclamar através da nossa vida que o reino de Deus está entre nós. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Ricardo.